Queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Primeiro, gostaria de externar aqui a saudade que eu tô de cada um de vocês por não nos encontrarmos aí nessas últimas semanas, mas infelizmente é uma situação que todos nós estamos passando aí, né? Não só nós do meio acadêmico, mas nós do meio jurídico, o mundo todo. E nesse momento é importante que nós sejamos resilientes, igual eu falei a semana passada para vocês, né? E que a gente vá se adaptando a essa nova forma de ensino aí. Tenho certeza que isso vai servir para nós sairmos dessa crise como pessoas melhores. Vamos aproveitar esses momentos de reflexão aí, de estudo, aproveitar os nossos familiares, aquelas pessoas que estão do nosso lado, e tenho certeza que logo logo a gente vai sair dessa. Eu vou postar esse vídeo para vocês e a semana passada eu coloquei um material falando do agravo de instrumento. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o agravo de instrumento em sala de aula e é, até a gente tinha ficado, né, tinha combinado de eu passar a decisão e um modelinho de agravo para vocês, mas vamos deixar para fazer isso quando a gente voltar realmente a nos encontrarmos. Fica aí a dica, entrem no site www.tjmg.jus.br e procurem jurisprudência. E aí a gente já sabe, né? Vamos relembrar os conceitos. Jurisprudência, o conjunto de decisões dos tribunais, e coloquem lá pesquisa livre, agravo de instrumento, decisão. E aí aproveitem esse período que a gente tá em casa para ler uns acórdãos referente a agravo de instrumento. A gente fez isso com relação à apelação e vocês viram que é bem interessante. A gente consegue, mesmo sem ter participado ativamente do caso, a gente consegue entender ali, eles fazem um resumo da situação, do que aconteceu. Então, deem uma olhadinha, aproveitem e pesquisem na internet também, modelo de agravo de instrumento. É uma petição bem simples, e vocês vão ter a oportunidade também de estudar isso aí quando começarem a fazer a prática jurídica. Então eu finalizei a semana passada colocando os conceitos finais lá do agravo de instrumento. Estou com o código de processo aqui em mãos e reforço para vocês darem uma olhadinha, né, nos artigos de 1015 até o 1020, que tratam especificamente do agravo de instrumento. O que a gente tem que guardar do agravo de instrumento? É aquele recurso cabível contra uma decisão interlocutória. E aí a gente sempre vai relembrando os conceitos. A decisão interlocutória é aquela que não exaure a atividade do magistrado naquele processo, diferentemente da sentença que exaure, que encerra a atividade do magistrado naquele processo, cabendo então o recurso de apelação, que será analisado pela nossa segunda instância, pelo tribunal ad quem, pelo juízo ad quem, e encerra a atividade do juiz ACO. Vamos guardando as terminologias que nós usamos no recurso. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do agravo interno. E aí o agravo interno, ele está disposto no artigo 1021 do Código de Processo. E é só esse artigo, só o artigo 1021, que aborda a questão do agravo interno dentro do nosso CPC. Curiosidade, primeiro, o agravo interno, ele não existia no Código de Processo anterior, e aí vocês vão poder ver lá no slide que eu até falo isso. No Código de 73 não existia a previsão legal do agravo interno, e ela veio a ser disciplinada agora no Código de Processo de 2015. Até porque nós tínhamos uma modalidade que era chamada de agravo regimental.
E hoje não existe mais essa modalidade. E o agravo regimental ficava a critério de cada regimento interno dos tribunais. E isso causava muita discussão, porque existia dúvida com relação ao prazo, existia dúvida com relação às hipóteses em que eram cabíveis os agravos regimentais, e outra, existia também uma discussão doutrinária que falava que somente uma lei federal poderia disciplinar a possibilidade de interposição de recurso. E aí a gente sabe que os regimentos internos de cada um dos tribunais que compõem as nossas unidades federativas não são leis federais. Cada um legisla referente à competência específica procedimental de cada tribunal. Então, existia uma divergência muito grande quanto à possibilidade de cabimento desse agravo regimental. E aí, com o Código Novo agora, encerrou-se essa discussão. Então, a gente tem o agravo de instrumento e a gente tem o agravo interno, cujo prazo é de 15 dias, disciplinado pelo nosso Código de Processo Civil, igual nós estudamos sobre a questão da uniformização dos prazos. Todos os prazos recursais agora, o prazo é de 15 dias, com exceção do embargo de declaração, que tem um prazo de 5 dias, que a gente vai ver nas próximas aulas. Com relação ao agravo interno, a redação do artigo 1021 ela é muito clara, porque ela vem e fala o quê? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Então, a gente percebe que somente as regras de processamento do agravo interno é que serão reguladas pelo regimento interno de cada um dos tribunais. Agora, as hipóteses de cabimento, que é o caput do artigo 1021, o prazo de interposição e a sua possibilidade, isso aí já está regulamentado pelo nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 1021. E aí, nos slides, vocês vão perceber que o agravo interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo relator em tribunal. E aí vamos lembrar. Lembra que nós falávamos que a gente tem decisões monocráticas, que é aquela quando um juiz somente julga, e as decisões colegiadas, que são as decisões dos tribunais. Então não é mais um juiz só, mas a gente tem as turmas que são responsáveis pelo julgamento. Por isso que a gente fala julgamento colegiado. E aí a gente tem o relator, a gente tem o revisor e o vogal. 3 juízes que, na segunda instância, no tribunal, recebem o nome de desembargadores. Só que a gente acabou de ler aqui que mesmo no tribunal existe uma decisão monocrática. E aí é dessa decisão que nasce a possibilidade de interposição do agravo interno. E aí vamos pegar um exemplo, porque durante todas as nossas aulas, e aí eu até coloquei no slide lá, um exemplo para vocês verem quando seria possível a interposição do agravo regimental. Vou até usar o exemplo que eu coloquei no slide para vocês, para ficar bem fácil da gente entender, e com o exemplo não tem erro. Imagina que você, na condição de advogado, ingresse com uma ação ordinária, certo? Para um idoso e pede a revisão de um contrato de plano de saúde, pois
o plano de saúde estipulava um reajuste de 100% da mensalidade quando o idoso completasse 60 anos. E aí você entra com uma ação e pede a liminar para a suspensão desse reajuste. Aí lembra que nós já falamos da liminar, certo? Que é aquela decisão quando o juiz ACO, ele antes de julgar o mérito, ele antecipa os resultados do julgamento. E aí a gente estudou bastante no semestre passado sobre a possibilidade de tutela antecipada, de liminar. E aí a gente percebe que o que a gente vem falando desde os nossos primeiros encontros, lá no ano passado, que o processo ele é uma sequência de atos. Então a gente vai evoluindo no estudo dos processos, mas a gente sempre retoma conceitos que nós já estudamos. Então, na petição inicial, você pede uma tutela provisória de urgência, pedindo a redução da mensalidade de acordo com os índices estipulados pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. E tem a liminar deferida. O juiz, então, acata o seu pedido, defere a sua liminar e você não tem mais esse reajuste de 100%. Vai ter o reajuste segundo os índices da Agência Nacional de Saúde. Dessa decisão liminar, o plano de saúde, que é o réu da ação, porque você está defendendo o idoso na condição de autor, polo ativo da demanda. O polo passivo, o réu, o plano de saúde. Dessa decisão interlocutória, cabe um agravo de instrumento, que foi a matéria que nós estudamos. Então, o plano de saúde ele pode ingressar com um agravo de instrumento dessa decisão liminar que vai ser interposto no tribunal, igual a gente viu nas nossas últimas aulas. Considerando que a seguradora do plano de saúde ingresse com esse agravo de instrumento, dessa decisão que deferiu a tutela pleiteada e que a peça o plano de saúde está pedindo a imediata suspensão dos efeitos da liminar. Quem vai analisar essa situação de antemão é o relator, porque ela pede a seguradora, o plano de saúde, entra com o agravo de instrumento e pede o efeito suspensivo da decisão. O relator, que é o responsável, ele que vai analisar esse pedido de efeito suspensivo de antemão, antes de passar o julgamento para o órgão colegiado. Então, dessa decisão que cabe somente ao relator, analisando somente o pedido de efeito suspensivo, é dessa decisão que seria possível a interposição de um agravo interno. Então é essa a possibilidade. Está vendo que com o exemplo a gente consegue enxergar bem a situação. O relator, ao receber o agravo de instrumento, ele tem que de antemão analisar esse pedido de efeito suspensivo sem que ele passe isso para o julgamento colegiado, porque no julgamento colegiado ele vai julgar o mérito do agravo de instrumento. E aí dessa decisão vai caber o agravo interno. E aí para a gente encerrar, dessa decisão do agravo, dessa decisão do relator, você pode interpor um agravo interno. Contra a decisão do agravo interno, caberia algum recurso? E aí eu coloquei lá no finalzinho dos slides. Caberia embargos de declaração. E aí a gente vai ver nas próximas aulas o embargos de declaração, que é um recurso muito importante, cabe em todas as hipóteses, desde que nós tenhamos omissão, obscuridade ou contradição das decisões. Por isso que a gente fala que o prazo é de 5 dias e quando você interpõe embargos, ele suspende o prazo para um outro recurso. Mas eu não vou me ater muito às particularidades dos embargos, porque nós vamos estudar. E uma outra possibilidade, e aí uma possibilidade muito remota, porque são situações muito restritas, dessa decisão no agravo interno,
cabe também ou um recurso especial ou um recurso extraordinário. E aí eu coloquei até essas hipóteses no slide para vocês darem uma olhadinha. Deem uma olhadinha no artigo 1021. É somente um artigo que trata dessa questão do agravo interno. Deem uma olhadinha nos slides que eu coloquei lá para vocês, que tá bem explicado aí, não tem muito segredo com relação ao agravo interno. Na prática, é até um recurso que não é muito utilizado, porque já é um recurso dentro de um outro recurso que é o agravo de instrumento. Então, são em situações bem pontuais mesmo que nós usamos o agravo interno. Mas é importante nós conhecermos porque cada processo ele tem as suas peculiaridades e aí compete ao advogado analisar se seria a situação de interposição do agravo interno ou não. Importante vocês entenderem que é um recurso bem pontual mesmo. Na prática, não é todos os casos que o advogado vai interpor um agravo interno. As dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, podem me dar um alô pelo e-mail, pelo WhatsApp, aí estou à disposição. Bom estudos para todos vocês. Por aqui a gente vai matando um pouquinho da saudade, né? Espero que esse vídeo dê um auxílio para vocês aí. Vamos manter as nossas orações para a gente sair logo dessa situação, manter o nosso foco, manter a nossa fé e que Deus abençoe cada um de vocês aí. Espero que logo logo a gente possa se ver pessoalmente aí. Por hora, um beijo no coração de cada um de vocês, sem abraço e sem aperto de mão. Fiquem com Deus, viu? Um abraço.